E aí, pessoal? Este vai ser meu primeiro e provavelmente único vídeo dedicado a essa figura do Jair Bolsonaro. Tá? Como todo mundo sabe, o deputado aí que quer ser presidente do Brasil e que está com números muito expressivos nas intenções de voto. Não quer dizer que ele vai realmente bem quando chegar lá no dia da eleição, mas agora pelo menos tem sido muito expressivo e acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse fenômeno. Que demandas da população ele responde, o que ela vê nele que façam que muitas pessoas estejam hoje em dia com a tendência, com a intenção de votar nele. Tá? Eu identifico duas coisas principais. Primeira, uma bandeira que ele levanta e que de fato é um problema seríssimo para o Brasil. É uma situação de calamidade pública realmente em muitas cidades, que é o problema da criminalidade, o problema da violência, o problema da falta de segurança pública. Tá? Uma das principais funções do Estado é garantir a nossa segurança e o Estado brasileiro tem falhado de forma assim cabal em grande parte do território brasileiro. As pessoas têm medo de sair na rua e isso sim é algo muito grave. Tá? A criminalidade corre solta, passa impune muitas vezes, as pessoas percebem isso, percebem como a violência está ruim, piorou inclusive, né? Muita coisa no Brasil melhorou nas últimas décadas. Tá? As pessoas consomem mais, a pobreza extrema diminuiu, mas a violência piorou. E essa situação é inaceitável. Os candidatos teriam que estar trazendo isso como sim, uma das bandeiras mais importantes a serem enfrentadas pelo Brasil. Não a única. A economia é muito importante, há 1 milhão de as pautas sociais são muito importantes, há muitas coisas importantes, mas sem dúvida a segurança pública está dentre as primeiras. E os candidatos têm negligenciado isso. O Bolsonaro não, ele traz isso como uma das suas principais bandeiras, uma das suas principais pautas, trazendo respostas, ou pelo menos a aparência de que ele está trazendo respostas, vou comentar isso logo mais, mas ele traz esse tema, pelo menos esse tema está dado com ele está representando esse tema para muita gente. É um tema perfeitamente legítimo, eu devo dizer. O segundo é, ele daí já mais um plano simbólico, puramente simbólico, ele representa uma resposta que muita gente gostaria de dar, mas não tem coragem de dar, ao que é esse movimento muito agressivo do politicamente correto e das bandeiras identitárias na população e na cultura. Tá? Isso é extremamente forte entre jovens. Jovens sentem essa questão do feminismo muito agressivo, do racialismo, dos movimentos LGBT, que dominam o discurso e impõem um discurso de uma forma assim muito impositiva mesmo, muito às vezes até num plano cultural, claro, muito censora e ditatorial até. Muitas pessoas não têm a disposição de enfrentar isso, porque sabem a patrulha que vem. Não têm a coragem, muitas vezes, de enfrentar. Mas eles veem no Bolsonaro alguém que representa esse enfrentamento. O Bolsonaro está ali trazendo os valores opostos àquelas pautas politicamente corretas. Eu não tenho coragem de falar, mas lá em cima tem alguém que tem. Representa isso e, claro, traz respostas igualmente ou mais até agressivas, mais perigosas muitas vezes, muito ruins, mas representa isso. E grande parte da população está se sentindo acuada, porque realmente, na esfera da cultura, essas bandeiras politicamente corretas dominaram. E as pessoas estão querendo uma resposta. As pessoas não estão aceitando essa imposição ultra-agressiva dessas pautas. Tá? São os dois motivos que eu acho que explicam o sucesso do Bolsonaro. E esse segundo, especialmente com jovens e com pessoas que usam a internet, que é onde esses debates politicamente corretos são mais fortes e são dois grupos que o Bolsonaro tem muita adesão. Tá? Agora, dito isso, identificados esses dois pontos aí que o Bolsonaro é forte e que ele traz respostas a demandas da população, eu considero ele um bom candidato à presidência da República? Não considero. Considero ele um péssimo candidato à presidência da República e considero uma irresponsabilidade a gente considerar jogar a presidência nas mãos dele. Tá? A minha crítica é muito diferente da crítica que eu vejo por aí. Eu vejo muita gente, a mídia, formadores de opinião, dizendo: ai, que medo do Bolsonaro, como ele é perigoso, ameaça Bolsonaro. Eu não vou por aí. Pelo contrário, eu acho que é um erro focar nisso, porque se ele é uma ameaça, se ele traz medo, se ele é perigoso, então quer dizer que ele é poderoso, quer dizer que ele vai conseguir trazer de forma eficaz as respostas que ele promete. Vai conseguir combater o crime, o cara é forte, vai conseguir. Vai conseguir mudar esse plano cultural, porque, pô, ele realmente sabe o que está fazendo, ele realmente enfrenta onde é importante, as pessoas estão sentindo medo dele. Tá? As pessoas estão sentindo medo dele, na minha opinião, estão bastante fora da realidade por isso, porque também são bem radicais aí nessas questões identitárias e politicamente corretas. Tá? O meu problema com o Bolsonaro não é a força que ele tem, que eu acho que ele vai usar para o mal, é que ele não é forte. Ele simboliza a força, ele aparenta a força, mas no fundo é um candidato à presidência muito fraco. Primeiro, o que ele é? Bom, do ponto de vista de quem ele defende, ele é um militar corporativista, defende os interesses do exército.
Por exemplo, reforma da Previdência para militar, ele diz isso abertamente, está fora de questão. Jamais vai acontecer se ele realmente tiver os interesses dele, a capacidade de fazer os interesses dele. No plano das ideias, a gente conhece muito bem, uma visão bem antiquada de desenvolvimento, uma visão de nacionalismo econômico, de o Estado aí tocando o desenvolvimento da nação, o Brasil se fechando para o resto do mundo, medo de trocas exteriores, medo do investimento estrangeiro, pautas bastante antiquadas, bastante desacreditadas na economia, diz que está aprendendo economia, mas até agora também não deu mostra nenhuma, tá? Mas olha, eu também não critico ele apenas nesse sentido, o Bolsonaro não é um liberal puro, eu não preciso ser um liberal puro para eleger alguém, tá? E um liberal puro nem iria ganhar uma eleição, provavelmente, mas precisa ser alguém com ideias consistentes e com ideias que tenham a ver com as necessidades do Brasil e com o que a melhor ciência nossa indica, né? Com os meus grandes profissionais do meio e especialistas indicam. Ele vai contra tudo isso, ele é alguém com uma visão bastante antiquada. Mas não são só as visões que importam. A postura, o caráter e a capacidade do candidato, da pessoa do candidato, também importam muito. E nesses pontos, o Bolsonaro também deixa muito a desejar. Tá? O Bolsonaro é alguém que está há 27 anos no Congresso, como deputado federal, e ele teve uma carreira de brilhantismo ou de liderança no Congresso? Não, muito pelo contrário. Uma carreira bastante apagada, uma carreira de pouquíssimos sucessos, tá? Que mostra uma incapacidade de articular e eleger prioridades e articular maiorias junto ao Congresso Nacional. Tá? Ele tem um monte de projeto de lei que nunca foi para frente, aí aumentando punições contra bandidos. Jamais foram para frente, jamais conseguiu. Tá? Tenta surfar, às vezes, demagogicamente, uma outra onda aí que está fazendo sucesso, como a questão daquela pílula de cura falsa do câncer que ele defendeu com o projeto de lei. Às vezes traz projetos totalmente descabidos, totalmente dia do detetive profissional, inscrever Enéas Carneiro no livro dos heróis nacionais. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera de um grande líder nacional preocupado com essas coisas? Pelo amor, né? E também é alguém que traz conhecimento zero sobre mesmo as coisas que ele julga representar. Tá? Segurança pública. O que o Bolsonaro traz para a segurança pública? Cidadãos andarem armados. Existe debate sobre se isso piora ou não a segurança pública. E tem gente que defende de forma muito legítima que esse deveria ser um direito do cidadão. Essa é uma questão. Agora, ninguém defende a sério que a resposta ao crime organizado, que a resposta à criminalidade, que a resposta para a segurança pública do Brasil dependa do cidadão comum andando com um revólver, né? Ninguém acredita a sério nisso, nem ele. É só mais um tema de bravata dele. Tá? Segundo, aumentar as punições. Ele quer aumentar a punição para todo tipo de crime. Olha, o problema do Brasil não é punições. O problema do Brasil é pegar pouco os criminosos. Tá? Tem muita gente presa que não deveria estar, crimes não violentos, pessoas aguardando julgamento, pessoas que até já passaram o tempo, mas inexplicavelmente continuam no sistema. E o Brasil pega pouquíssimos criminosos que a gente deveria estar prendendo. Homicídios, por exemplo. Taxa de resolução de homicídio no Brasil é baixíssima, é ínfima. O que o Bolsonaro propõe para isso? Nada. Aumentar a punição aí não adianta nada. Você tem que aumentar o número de pessoas que são pegas. Ele tem alguma ideia disso? Não tem. Por quê? Porque ele não tem nenhuma experiência de gestão pública. Ele não tem nenhuma experiência de gestão nem da segurança pública. O que ele fez para o Rio de Janeiro para melhorar a segurança pública? Nada. Não fez nada. O grande bandeira dele não tem nada para apresentar. Nada sério para apresentar. Tem as bravatas de sempre. O meme. Bandido bom é bandido. É polícia matar bandido. Essa é outra proposta que ele nos apresenta. Isso é terrível, isso aumenta os abusos policiais, aumenta a violência contra inocentes, vai piorar a guerra civil que a gente vive, não vai resolver nada, cara. Tem que ter uma política séria, plano sério, tratando com pessoas que entendem. Não faz nada disso. Tem os memes dele. Se você quer um candidato de memes, de símbolos, talvez o Bolsonaro seja bom. Se você quer alguém que resolva os problemas do Brasil, entre eles a segurança, Bolsonaro é péssimo. Ideias ruins. Interesses escusos, além disso, também no plano pessoal, loteou a política com parentes dele, assessores, parentes, filhos, candidato, deputado, vereador. É isso, essa velhíssima política fisiológica nacional que a gente quer na presidência do Brasil, botando parente na política. Não, né? A gente quer resposta, a gente quer resultados. E para isso precisa ter experiência e capacidade de liderança. E ideias boas, coisas em que todas essas o Bolsonaro tem se mostrado sumamente incompetente. Por isso que eu sou contra dar a presidência nas mãos do Bolsonaro. Não porque eu tenho medo ou porque ele apresenta um perigo. Não, ele vai ser, pelo contrário, não vai ser perigoso, vai ser inútil na presidência. Vai conseguir lidar com o Congresso? Vai chegar lá com o Congresso dividido. Já hoje em dia já não consegue articular, já não consegue ser bem sucedido no Congresso. Quanto mais com um presidente que vai ter um Congresso que não vai querer cooperar com ele, que vai estar dividido, vai conseguir nada. Vai ser engolido pelo Congresso, isso sim.
Então, por isso que eu acho que o Bolsonaro seria um péssimo presidente da República. E também no campo dos valores também é ruim, né? Essa coisa de matar bandido, isso é ruim, vai aumentar abusos, né? A resposta para os exageros do feminismo também não é o machismo escancarado que se acha tanto. Na verdade, esse machismo é pose, né, pessoal? Isso é pose, esse é um tipo de símbolo. Tudo que ele faz é um símbolo que não representa uma realidade, que substitui uma realidade. Ah, então o cara faz a pose, mas os problemas reais concretos do dia a dia continuam todos lá. E o que a gente espera, o que eu espero pelo menos de um político, de um governante, de um representante, é que ele resolva os problemas reais. Não que ele troque esses problemas por uma guerrinha cultural de memes na internet, em discussão de Facebook, que não resolve nada para ninguém. Tá? Então, por isso, em suma, essa é a minha opinião sobre a candidatura de Jair Bolsonaro, que eu considero bastante ruim e deletéria para o Brasil. Acredito, na verdade, que ele tende a ser esvaziado por candidaturas de centro-direita mais sérias, que forem chegando e se apresentando com maior solidez. Agora, essas candidaturas vão ter que trabalhar, não vai ser um processo automático. Tem muita gente que está acreditando no discurso do Bolsonaro, acreditando erroneamente, mas está acreditando. Para isso vai ter que surgir alternativas críveis, que toquem, por exemplo, no tema da segurança. Isso não pode ser negligenciado mais. Só que ele tem que ser tocado de uma maneira séria, não com bravata, não com meme, não com videozinho debochando, com seriedade, com resultado e com experiência. Quem for capaz de fazer isso vai poder daí esvaziar bastante e apresentar alternativas melhores para o Brasil do que o deputado Jair Bolsonaro.